Oiê! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Fala Pri Podcast! Gente, nossa, eu tô até emocionada hoje porque, sério, é um dia, assim, muito especial pra mim. É um projeto que nasceu no meu coração já tem um tempo e que eu queria muito colocar em prática, mas, como eu sempre falo, né? Tudo tem o tempo certo, tudo tem o tempo de Deus e eu tô aqui, eu tenho certeza que na hora certa, a hora que eu tô me sentindo preparada para poder compartilhar com vocês. Falo aqui diretamente do estúdio da Play Podcast, o melhor estúdio da região, gente. Não, é surreal a estrutura que os meninos têm aqui, como a gente é recebido aqui, ó, eu sou recebida com água, chique, enfim. Hoje, estou aqui sozinha, tá? Sozinha não, né? Tem toda a equipe aqui da Play junto comigo. Mas, o que eu quero com esse podcast? Esse primeiro episódio, na verdade, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória com vocês e contar o porquê, né, que eu decidi tá fazendo esse novo projeto, o Fala Pri Podcast. Então, na próxima semana, terei aqui convidado, nas próximas, nós teremos convidados especiais que vão poder compartilhar a história deles com vocês. E o intuito do podcast, de fato, é esse. É trazer histórias inspiradoras, porque, pra mim, gente, ouvir histórias, né? Histórias de sucesso, histórias de superação, me ajuda muito a encurtar caminho, né? Porque a gente aprende muito, se a gente quiser, com o erro dos outros. Você olha o que a pessoa fez de errado e você fala, não vou fazer aquilo. Ou você olha o que a pessoa fez de certo, se inspira e também coloca, né, esse aprendizado, essa lição na sua vida. Pra quem não me conhece, eu sou a Pri Mengatti, trabalho como influenciadora digital já tem alguns anos, tem vários projetos, né, entre eles o Let's Run Girls, mas como hoje, né, tem muita gente que não me conhece aqui talvez, eu vou começar contando um pouquinho da minha história pra vocês, da Priscila lá pequenininha, lá da infância, de como cheguei até aqui. Tenho 44 anos, enfim, bora lá! Enfim, gente, então, já que aqui estamos, bora começar esse podcast contando um pouquinho da minha história para vocês, tá? Meu nome é Priscila Munhoz Mengatti Garcia, tenho 44 anos, sou natural aqui de Limeira, sou casada com o Rodrigo, já vão fazer 18 anos, uma vida toda, e nós temos o Arthur, que é meu filho, que tem 10 anos, que adora, enfim, aparecer aí nas minhas redes sociais. E sou mãe do Thor também, que é um pitbull de mais de 50 quilos, de puro amor. Sou formada em Direito, né? Mas nunca exerci a profissão. Mas não me arrependo de ter feito a faculdade de Direito, me trouxe uma bagagem muito boa. E que mais? Tenho formação completa em Life Executive and Master Coach pela Slack Coaching, né? Sociedade Latino-Americana de Coaching. Também fiz formação em PNL, Practitioner, Programação Neurolinguística. E em breve também vou estar concluindo o curso de Master PNL. De um tempo para cá, começou a surgir em mim o desejo de entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano, tendo em vista que eu tive uma transformação muito grande na minha vida através do esporte. E hoje eu entendo que o esporte, ele molda, né, a nossa cabeça, a nossa forma de pensar. E então, sou muito grata a tudo que o esporte trouxe para minha vida. Sou corredora amadora e sócia do projeto Let's Move Girls. Na verdade, é uma empresa hoje, né? Que nós temos 3 projetos dentro do Let's Move Girls. Um deles é o Let's Run Girls, que é uma corrida feminina, né? A gente já chegou a reunir mais de 1.200 mulheres. Temos o Asas Team, que é uma assessoria esportiva voltada para o público feminino, uma assessoria esportiva online. Então, as pessoas que querem começar a treinar, não sabem como, nós temos professor, tudo para poder planilhar essas alunas e ajudá-las, né, a alcançar os seus objetivos. E temos também a Let's Store, que é uma loja de produtos específicos para mulherada que gosta de correr bem bonita e bem arrumada. É isso, gente. Como eu falei, trabalho como influenciadora digital desde 2011 e 2012. Sou uma das pioneiras aqui na minha cidade de Limeira. Eu comecei, na verdade, com um blog de moda. O ano era 2011, 2012. Pouca gente entendia desse assunto, mas eu já tinha uma visão lá na frente, que acompanhava as meninas de São Paulo, enfim, do Brasil, que faziam blog. Mas aqui, né, na nossa região, era muito difícil. Então, sofri bastante preconceito. As pessoas achavam que, né, essa menina quer se aparecer, fica postando tudo que ela faz, tudo que ela compra, onde ela vai, onde ela come. Quer mostrar, né,
era dessa forma como eu era vista, mas eu sempre enxerguei, enfrentei, né, e aprendi muito com isso, e não me arrependo, e hoje eu tô aqui com uma bagagem gigante, né, já passei por muita coisa, então sou grata a tudo que essa vida aqui nas redes sociais me ensinou e me trouxe, né, de presente. Gente, então, como eu falei, tenho 44 anos, sou filha da Marilda e do Ricardo. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Cresci criada pelo meu padrasto, uma pessoa que, tipo, me amou demais. Então, sou muito grata a todo o amor e carinho que eu recebi dele. Não tá mais aqui hoje, mas eu sou muito grata a tudo que ele representou pra mim. E tenho o Gil, meu irmão, por parte de mãe. E por parte do meu pai, que eu não tenho contato, tá, gente? Eles moram longe, mas tem mais 4 irmãos. Então, eu sou uma no meio de irmãos para todos os lados. Então, é aquele jeito, né? Aquela vida. Mas eu falo, né? Durante algum tempo, eu olhava pra minha história e falava, eu me colocava na posição de vítima, de coitadinha, de filha de pais separados, né? Sofri muito com isso na minha infância. E hoje eu entendo que a gente se fortalece de verdade nas nossas fraquezas, né? Então, durante muito tempo, eu me coloquei nessa posição de vítima das circunstâncias, vítima de tudo que acontecia. Eu era muito insegura, eu era muito medrosa. Inclusive, minha mãe falou, esses dias, eu fiz uma palestra, e a minha mãe viu e ela falou, filha, como é bom te ver assim hoje, porque você sempre foi uma criança tão medrosa, tão insegura, né? E hoje você tá aí, em cima de um palco, falando para muitas pessoas, e foi uma construção. E eu devo isso, né, essa construção da Priscila forte e corajosa, a Deus e à corrida, porque a corrida me moldou, né? A corrida me transformou na mulher que hoje eu sou. Então, durante um tempo da minha vida, eu tive uma doença que se chama UCE, urticária crônica espontânea. E como eu falei na palestra, é uma doença que inchava, meu corpo coçava todo, e não era uma coceirinha simples não, tá, gente? Deem um Google aí pra quem tiver interesse, vocês vão entender um pouquinho do que é a UCE, é uma doença que judia demais da gente. Eu tinha boca, olho inchado, eu tinha uma insegurança muito grande, porque às vezes eu saía, eu tava num restaurante com meu namorado na época, e do nada minha boca começava a inchar, meu olho, e as crises eram horríveis, e eu passava meses em crises. E aí, de uma hora para outra, eu tinha um período de remissão da doença, então eu achava que eu estava curada, e de uma hora para outra aquilo voltava. Então, em virtude dessa doença que, cara, judiou de mim demais, sabe? Não tem como eu explicar para vocês. Foram mais de 10, 12 anos vivendo esse terror da urticária, e eu me sentia presa dentro do meu próprio corpo. Eu não conseguia emagrecer, eu não tinha ânimo, eu era deprimida, eu descontava em compras, eu queria comprar para suprir uma falta, né, um negócio que eu não tinha controle. A gente sabe hoje em dia que a UCE tem muito fundo emocional, mas quando a gente olha pra nossa vida, você fala, onde que tá? Que eu não tô conseguindo encontrar, mas tá lá. Tá lá, e quando a gente se cura, é que a gente entende o porquê que a gente passou por tudo aquilo. Então, em virtude dessa doença, cheguei a pesar 12 quilos a mais do que eu peso, tive esteatose hepática. Até hoje eu tenho dificuldade com o meu fígado por conta da quantidade de medicamento que eu tomei. E eu digo que eu sou muito grata à corrida porque eu encontrei a minha cura correndo. Também na palestra eu falei sobre um episódio específico que eu sempre admirei as pessoas que corriam, tá? Isso era desde a minha infância. E eu não corria porque eu tinha asma. Olha o histórico da pessoa alérgica desse jeito, eu tinha asma na infância. Então, quando eu corria, brincando na rua com os meus primos, eu entrava em crise, aquele gato chiando no peito, e tinha que fazer inalação, tinha que fazer bombinha. Então, eu achava bonito as pessoas que corriam, mas imagina, aquilo não era pra mim, né? E depois, por ter engordado, né, por estar acima do peso, por estar inchada daquele jeito, eu comecei a ver, na época era revistas, Boa Forma, não tínhamos Instagram, nada disso, Daniela Scarelli. E a Daniela, quem sabe um dia eu vou trazer a Daniela Scarelli? vamos profetizar, gente, porque eu acredito. Mas a Dani, ela despertou em mim o desejo de reacender essa vontade, né, de correr. E teve um dia que eu tava na praia, tava em Riviera com amigos, e eu tava com uma canga amarrada, né, na cintura, porque minha perna tava inteira forrada de urticária, e aquilo parecia, assim, placas de celulite, era uma coisa vermelha, gente, era horrível, quente, coçava, tudo aqui no meio da perna, e eu tava naquela situação, e conversando com as minhas amigas, falando, né, eu não aguento mais, eu queria correr, e elas me incentivaram, Pri, vai dar uma corridinha, eu já tinha o Arthur nessa época, e eu fui correr, né.
trotando, caminhando. Fui em torno de 1,5 km, 2 e voltei. E quando eu voltei, a minha perna não tinha mais nada. Tinha sumido. E eu não tinha tomado remédio. Eu falei, meu Deus, esse negócio é muito bom. Esse negócio é pra mim, sim, eu vou tentar, né? Não tinha físico, não tinha fôlego, não tinha nada. Mas eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de me livrar daquilo, né? Tirar. Então, quando eu voltei, comecei a fazer aulas de corrida na esteira da academia. E era muito difícil perder peso, não é fácil. Ainda mais quando você toma um medicamento que te faz engordar, que aumenta o teu apetite, enfim. Só quem já foi dependente de corticoide vai entender o que eu tô falando. E aí eu me matriculei nas aulas, comecei a correr na esteira, com acompanhamento do professor. Comecei a fazer bastante elíptico, porque eu pesava mais e eu sentia dor no joelho, nas costas, no quadril. Fui perdendo peso, até que eu me senti confortável e segura para procurar uma assessoria de corrida, que é como o Let's que eu tenho hoje em dia, que eu sou sócia, e eu sei o quanto é importante e fundamental a gente ter um acompanhamento adequado para quem deseja começar a correr, né? Então, fui para essa assessoria de corrida, comecei a correr, e tudo mudou para mim, gente. Olha, tenho até aqui minhas anotações da palestra que eu fiz. Foi em 2014 que eu comecei as aulas na esteira, e em 2015 eu fui para assessoria esportiva. No final do ano, né, de 2015, eu fiz a minha primeira meia maratona, que são 21 quilômetros, lá em São Paulo, na W21. Treinei para isso, claro, fiz os 21 quilômetros e, cara, quando eu passei naquela linha de chegada, eu que sempre fui um histórico de desistente, porque eu era dependente de aprovação, de companhia, eu era fraca, eu era medrosa, né? Precisava ter alguém comigo, eu consegui correr 21 quilômetros, eu falo com as minhas próprias pernas, com o meu pulmão, porque ninguém vai correr por você, não tem como, né? Você pode ter alguém ali do teu lado, mas o esforço é único e exclusivamente seu. Então, quando eu concluí, quando eu cheguei, assim, virou uma chave tão grande na minha vida, que eu acho que, na verdade, eu acho que hoje eu entendo que eu renasci naquela linha de chegada. Eu deixei uma Priscila medrosa, uma Priscila insegura, uma Priscila que não se gostava, que era insatisfeita com a pessoa que ela ficou pra trás. E nasceu uma nova versão de mim. E como eu sempre gostei, né, de compartilhar tudo em rede social, eu sempre fui compartilhando isso. Na época era Snapchat. E eu tenho esses vídeos salvos até hoje. Eu tinha 30 pessoas que me assistiam no Snapchat. 30, eram fiéis. Às vezes subia pra 50, às vezes caía. Mas eram 30 e eu achava o máximo, porque eu tava falando pra 30 pessoas. Né? Foi um começo pequeno. E ali eu falei, gente, cara, se eu vivi essa emoção, né, minha essência de compartilhar, falei, se eu conseguir, vocês também conseguem. Vocês também conseguem, porque tudo que eu vivo na minha vida, eu gosto de compartilhar. Tudo que me faz bem, eu gosto de sair gritando pra todo mundo. Eu não sou aquela pessoa que, fez bem pra mim, deixa eu ficar quietinho, eu vou guardar. Não. Eu quero que as outras pessoas também vivam aquilo. E na corrida não foi diferente. Então eu comecei a postar, compartilhar, né, as minhas experiências na corrida. Fui para uma segunda meia maratona no Rio de Janeiro com as minhas amigas. Então eu tinha uma criança pequena e eu comecei a me reencontrar, porque... Lógico, com a ajuda do meu marido, da minha mãe, o Arthur ficou. E a gente fez aquele bate e volta, fui pro Rio, corri a meia maratona, voltei. E fui ganhando mais confiança. E fui emagrecendo. Na verdade, gente, o emagrecimento ele foi acontecendo e eu nem percebi. Não sei quando, de fato, eu cheguei num peso que eu gostaria. Enfim, não sei. Porque correr se tornou muito maior pra mim do que qualquer outra coisa. E a urticária, vocês me perguntam, cadê ela? Acho que ela ficou pra trás naquela linha de chegada também. Porque eu nunca mais tive uma crise sequer. Né? Então eu comecei a treinar de forma séria, né? Comecei a treinar ali 2, 3 vezes por semana corrida, mas sempre tive aquele histórico de desistente, porque não pensem em vocês, porque a gente faz alguma coisa, a gente descobre algo que nos faz bem, que você não vai ter vontade de desistir, você vai, porque, né, dentro de mim tem sempre uma voz, eu falo sempre isso nos meus posts, sempre tem assim o anjinho e o diabinho, tem sempre aquela voz ali no meu ouvido me falando pra desistir, me falando que aquilo não é pra mim, me dizendo que eu não sou capaz. E quando eu entendi que essa voz, ela vai continuar ali, cara. E a gente sempre vai ter essas duas vozes, né? E quem vai crescer? Aquela que você der ouvido. Então eu decidi dar ouvido a essa, mesmo que essa continue falando, né? Eu decidi ouvir mais o lado positivo, o lado do encorajamento, do que aquele que me fazia desistir. E aí, né, por conta desse histórico, eu resolvi fazer uma tatuagem, que é a primeira tatuagem que eu fiz pra corrida, que está escrito aqui, Miles to Run.
Porque toda vez que eu pensasse em desistir, eu falava, Priscila, olha pra sua tatuagem, ancora, volta para aquele momento que você viveu essa conquista, né? Que você renasceu e não desiste, porque isso te faz bem de fato. Por mais que as pessoas, as circunstâncias, muitas vezes não vão ser favoráveis, né? Com criança pequena, com marido que às vezes não entendia, né? Aquilo tudo. E aí eu falei que eu não ia desistir mais. E tô aqui até hoje, gente. Um histórico de desistente, eu não desisti mais. E aí depois fiz mais várias meia maratonas e comecei, né, deu aquela loucura louca por corrida, comecei a correr uma atrás da outra e chegou no final do ano de 2000 e... como que foi? Deixa eu ver aqui, gente, calma, muita calma nessa hora. No final do ano, nem lembro qual ano, de 2017, isso, foi 2017, após eu ter feito 8 meia maratonas, eu falei, agora eu preciso de mais, meia maratona, correr 21, já estava pouco, já não estava tão desafiador. E quem corre entende, a gente é movido por desafio, né? Viver aquilo, uma prova diferente, baixar o tempo. Eu conquistei vários pódios nessa época, eu corria mesmo forte, eu tinha um potencial muito grande de até ser uma corredora aí, quem sabe? Sempre gostei de esporte, né? Então tinha uma facilidade para isso, desenvolvi isso. Então eu falei, não, eu preciso de um desafio maior. E eu fui fazer, e a gente decidiu, né, eu e as minhas amigas, que nós iríamos fazer uma maratona. Maratona são 42 quilômetros, 195. São aproximadamente, se você fizer num tempo muito bom, são 4 horas correndo. Se você fizer num período muito legal, 4 horas correndo sem parar, né? Mas nada te impede de você parar. Mas nós vamos conversar sobre isso em outros episódios. Quero muito falar sobre maratonas, sobre experiência, né, de quem corre uma maratona. Mas é uma vida correndo, né? E eu tinha o sonho, eu sempre falava, porque é assim, quando a gente começa a correr, você fala, vou correr 5, não vou ficar só no 5, aí daqui a pouco você tá no 10, vou ficar só no 10, a hora que você vê, você tá no 21, e daqui a pouco, cara, só que quando eu comecei, eu falei, jamais eu vou correr uma maratona, porque eu tinha uma tia que fazia maratona, ela falava, jamais eu vou correr, sabe minha tia Lili é louca, você acha que eu vou ficar correndo, ela saía pra correr Limeira, chegava em Piracicaba, não vou fazer isso pra minha vida, e quando eu me vi, lá estava eu pagando a boca, me inscrevendo para uma maratona. Gente, meu sonho da vida, eu sempre falei isso, era correr em Nova York. Eu falava, não, eu tinha isso na minha cabeça. Não, eu vou estrear minha maratona, vai ser em Nova York. Eu vou correr, só vou correr se for em Nova York. Mas aí aconteceu que naquele momento não tinha condições, vários fatores não me possibilitavam ir para Nova York. E aí eu acabei indo para o Rio de Janeiro fazer a minha maratona em 2018. E hoje, eu olhando para trás, por isso que a gente tem que entender as coisas, às vezes aceitar, né, aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente não pode mudar, porque era para ser assim, né? Então, em 2018, em junho, fiz a minha primeira maratona, corri os 42 quilômetros no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de ter meu filho na linha de chegada e meu marido, e foi fundamental isso, hoje eu vejo, porque eles conseguiram entender o que correr significava para mim, né? O que todo aquele preparo, que todo aquele sacrifício de levantar cedo para treinar, das noites que eu não podia sair com os meus amigos, de ter que voltar mais cedo, eles entenderam o porquê de tudo aquilo. Porque hoje, quando eu vejo os vídeos, né, dessa linha de chegada, é tão lindo, tem no meu Instagram o vídeo, é um vídeo que fala muito comigo, porque o Rodrigo e o Arthur chegaram, né? E eles não podiam entrar ali logo depois do pórtico de chegada. Então, eu passei a linha de chegada ali, chorando, não sei o quê. E quando eu olho, o Arthur tava lá. Eu não sei como, até hoje eu não sei direito como que o Rodrigo conseguiu entrar ali. Mas eles estavam até mesmo antes de eu pegar a medalha. Então, a hora que eu vejo o Arthur, eu ajoelho no chão e falo, filho, porque eu tive muita cãibra nessa prova, eu pensei em desistir muito. E quando eu soube, né, o Rodrigo falou, a gente tá aqui te esperando. Eu sabia que ele tava ali. Como que a mãe dele não ia chegar? Como que eu ia chegar pro meu filho e falar, poxa, filho, fiquei com dor, parei no meio do caminho. Não, eu precisava chegar. Então eu cheguei e me senti muito mais forte. Meu filho tem um orgulho gigantesco de mim, das minhas conquistas. Ele tem 10 anos, mas ele tá, né, sempre cresceu me vendo correr. Então ele comemora cada medalha, ele comemorava cada troféu. E eu sempre falo pra ele, filho, desistir não é uma opção. A gente não pode desistir daquilo que faz o nosso coração bater mais forte. A corrida me ensinou muito isso. Então, tatuei aqui também, never give up. Frases que falam muito comigo, que desistir não é uma opção. E eu falava muito isso, desistir não é uma opção, desistir não é uma opção. Como eu não desisti de sonhar, né, de fazer a maratona de Nova York. Eu havia adiado o sonho você adia, você não desiste.
tá? Adie seus sonhos, mas não desista deles. Porque sonhos, gente, que a gente não realiza, eles viram pesadelo e vão te acompanhar pro resto da sua vida. Porque aquilo vai estar no seu inconsciente, no seu subconsciente, te lembrando de que você não é capaz, né? Então não desista. Trace metas, planos pequenos, né? A gente tem um objetivo na vida. Todo mundo tem um sonho, né? Lógico que depende do sonho que você tiver, se ele for muito utopia, vamos repensar nisso aí. Mas coloque sonhos, né, que sejam realizáveis, metas pequenas, né? Porque aí a gente vai conseguindo medir o nosso progresso, vai tendo ânimo de continuar e com certeza de passinho em passinho você vai chegar no seu objetivo, como eu cheguei na Maratona de Nova York. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Então eu tinha esse sonho, né? E daí no ano seguinte eu falei assim pro meu marido, falei, Rodrigo, eu quero correr a Maratona de Nova York. Mas pra correr a Maratona de Nova York existem algumas possibilidades. Você tem que ter um índice, tá? Pra você ter o direito de se inscrever pra prova. Ela é a maior maratona do mundo. Faz parte da Six World Majors Marathon, que são as 6 maiores maratonas do mundo. Nova York é a rainha das maratonas. A gente para Nova York correndo, é uma coisa surreal. A gente passa pelos 5 boroughs, né, que são 5 distritos de Nova York, cada um com sua arquitetura diferente. É uma viagem assim surreal. Então a gente tem formas de poder participar dessa prova. A primeira delas é por índice. Você tem que ter concluído uma outra maratona, né? Tem as faixas etárias, você tem que ter concluído uma outra maratona oficial por um tempo, assim, surreal, né? É muito difícil de conseguir um índice para as majors, é um sacrifício muito grande. Eu não tinha isso, porque eu tinha corrido só Rio de Janeiro. Você tem que fazer uma doação, pode ser através de doação, mas é uma doação, assim, para os americanos é uma coisa viável, mas para nós é surreal o valor, né, na conversão, a doação. Que mais? Você pode comprar a sua inscrição via uma agência de turismo, você paga mais caro, são poucas vagas, poucas agências que têm acesso a essas inscrições, mas tem essa possibilidade, e eu já considerava essa possibilidade, óbvio. E tem a quarta, que você pode ser sorteado, você paga também, paga menos, mas você é sorteado. E eu falei pro Rodrigo, são em média 5, 6 pessoas por uma vaga. Eu falei, Rô, você libera o cartão no dia, né, eu já tinha feito a inscrição, ele não sabia. Eu já tava ali, eu já me via lá, tá, gente? Eu já vivia aquilo antes, eu já sentia o cheiro, tudo, eu já sabia. Eu falei, você libera o cartão porque vai cair amanhã, ou depois, eu não lembro quantos dias eram, o valor da Maratona de Nova York. Você está louca. Eu falei, não tô louca. Vai cair, você libera, porque assim, se cair, se chegar na hora e você for sorteado e eles debitarem no teu cartão e ele não tiver limite ou não tiver aprovado para débito internacional, nada, você perde a vaga. Não tem choro nem bela, você perde. Então era muito importante isso, né? E eu tava tensa. E eu falei isso pra ele. E aí, eis que eu estava lá em casa, na hora do almoço. Gente, eu lembro assim, perfeitamente, o dia, a hora, tudo, né? Na hora do almoço, eu tinha subido, tava deitada, tinha tomado banho, tava de roupão. A hora que ele chegou, ele falou assim, ele olhou com o celular, porque, né, gente, marido, ele faz o favor de colocar aquela notificação no telefone dele, pra tudo que a gente gasta pitar lá. Chega pra ele só pra dar aquela treta, né? Então ele chegou em casa assim com o celular. Filha da mãe. Cara, eu lembro, eu sabia que eu ia ser sorteada. Eu sonhei tanto com aquilo. Eu gritava, eu pulava, agradecia a Deus. Falei, meu Deus, obrigada, porque eu vou realizar o meu sonho de correr a Maratona de Nova York. Então foi muito especial do começo ao fim, eu sempre postei isso nas redes sociais, eu sempre falei para as pessoas do quanto visualizar um sonho ele é importante, né? Do quanto a gente tem um quadro de sonhos de verdade, né? O seu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Você pode achar que isso é bobagem, mas não é. Eu aprendi isso em diversos cursos. O nosso cérebro, ele vai trabalhar para que você realize aquilo que você está idealizando. Então foi assim, foi maravilhoso. E eu acredito muito, eu bato muito nessa tecla para as pessoas, para o meu filho, inclusive. Eu falo, filho, se você quer, você pode realizar, né? Às vezes não é no teu momento, às vezes não é na hora, de um dia para o outro, o que dificilmente é. Mas você tem toda a capacidade de alcançar os seus sonhos. E aí foi, né? Nesse período tinha um tempo aí até a prova. E eu já tinha me inscrito também antes para a Maratona de Mendoza. E em abril, né, desse mesmo ano, de 2019 foi um ano muito marcante, foi o ano, tipo, que eu corri 2 maratonas, né, eu corri Mendoza na Argentina e corri no final do ano Nova York. Foi, assim, um ano em que nós, enquanto empresa Let's Run Girls, nós crescemos muito, chegamos a uma corrida, na primeira corrida antes da pandemia, né, 2020, num público de mais de 1.200 mulheres, para um treino de corrida na época.
e depois veio a pandemia, enfim, hoje a gente tá, né, se reinventando até hoje, mas foi assim que aconteceu. Eu corri Mendonça, baixei muito meu tempo também, baixei para 3 horas e 58, e depois fui para Nova York no final do ano, e eu vivi um sonho, 42 quilômetros. Cara, se eu falar pra vocês que eu cansei de correr 40, eu não cansei, porque foi assim, eu flutuei, eu voei, eu fazia, eu não parei, mas eu fazia vídeos, né, enquanto eu corria, liguei pra minha mãe, liguei pro Rô, pro Tui, liguei pra Flávia, minha amiga, fazia stories, eu fui compartilhando tudo, e também tenho toda essa história ali no meu Instagram, e é emocionante demais, e vale muito, muito, muito a pena a gente correr atrás aí de realizar os sonhos do nosso coração. E aí, gente, feito isso, né, veio pandemia, e teve um episódio também um pouco antes da Maratona de Nova York, que eu torci meu pé em casa. Isso faltavam 45 dias para a prova, eu fui descer um degrau, o meu pé virou no chinelo e rompi parcialmente 3 ligamentos e foi assim, aquela loucura. Então teve todo um drama envolvendo a Maratona de Nova York, mas era para ser, e era para ser assim. E aí quando eu voltei, né, eu comecei a sentir um pouco mais de dor por conta disso, diminuiu o ritmo da corrida, e nisso veio a pandemia. A gente já estava quase se inscrevendo para fazer a Maratona de Berlim, que também faz parte das Majors, e aí acabou tudo mudando, né? Os planos mudaram, ficamos em casa, diminuiu o ritmo de corrida, e aí nesse ano agora, né, só para concluir a minha história com a corrida, esse ano de 2023, em abril, eu e as minhas amigas, né, a Má, a Van, que são minhas sócias no Let's Run, que em breve estarão aqui também sendo entrevistadas. Não, um bater-papo, na verdade, a gente quer muito contar para vocês, porque é uma dúvida, né? Muitas pessoas perguntam sobre o Let's e a gente quer contar como tudo aconteceu, como surgiu, como a gente se conectou. Nós corremos a maratona em abril de 2023, agora a Maratona de Paris, que também eu nunca havia ido para a Europa. E foi maravilhoso ter corrido Paris, enfim, foi a prova mais linda. Nova York foi maravilhosa, mas percurso, paisagem, eu nunca vi nada igual o que eu vivi ali em Paris, num frio do cão. Então, é isso. Então, correr, gente, correr me despertou. Correr tirou aquela menina tímida, aquela menina medrosa, aquela menina que não acreditava nela, aquela menina que achava que sempre tudo que eu ia fazer eu precisava da minha mãe, eu precisava da minha tia, da minha avó, do meu avô. Eu precisava de alguém junto comigo. Correr me fez mais forte. Então, por isso que eu sou tão grata à corrida, né? E tudo que ela fez na minha vida. E a minha carreira de influenciadora digital também acabou decolando por conta da corrida. Quando foi? 2016, eu fui escolhida, isso, para ser embaixadora da corrida na época, em Campinas, a corrida do Oba Hortifruti. E até então, gente, até essa época, eu tinha o meu Instagram, eu postava tudo, mas eu não tinha parceiros, patrocinadores. Eu postava porque eu gostava, enfim, compartilhava as coisas, mas não fazia dinheiro com isso, né? E aí, depois que eu fui escolhida embaixadora da corrida do Oba, começaram a surgir propostas, né, de parceria, o pessoal me procurando para ser parceria em academia, querendo me mandar as coisas. E eu confesso para vocês que eu tinha uma dificuldade muito grande, primeiro porque eu queria trabalhar com aquilo, mas eu não sabia nem como cobrar aquilo, não sabia precificar, porque ao mesmo tempo que eu sabia que era um trabalho legal, que dava retorno, eu desvalorizava meu próprio trabalho, sabe? Eu aceitava coisas porque eu não sabia como trabalhar, foi tudo muito novo. Na época eu procurei uma agência, o Juninho, que me ajudou muito, e a gente fez um Media Kit. Nossa, cara, era surreal, assim. E comecei a mandar para as empresas que me chamavam. Eu não precisava ir atrás, prospectar clientes, né? Os clientes vinham e foi acontecendo. Então foi muito natural para mim isso. Nunca tive dificuldade vamos dizer, né? Depois de adulta, de falar, no meu celular principalmente. E tudo foi acontecendo, foram começando a surgir parceiros, empresas grandes, e hoje eu tô aqui já com quantos anos, nem sei, como influenciadora digital. Algumas empresas estão comigo, cara, desde o começo, e eu sou muito grata a cada uma delas, né, só que assim, eu sempre quis mais. Então, chegou num momento da minha vida que eu falei, gente, eu preciso de mais, né, uma coisa que me conecta muito, como eu falei no começo, são histórias, né? Histórias de superação como a minha, através da rede social, toca o coração de muitas pessoas que também, né, me chamam e falam, Pri, te acompanhando eu comecei a correr, Pri, te acompanhando eu comecei a fazer devocional, né? Porque a gente influencia, assim. Eu influencio
postando as coisas, né? Mas todos nós influenciamos as pessoas que estão na nossa volta. Então, muitas pessoas às vezes deixam de postar por medo, ou o que os outros vão falar? O que os outros vão falar, você não tem controle, né? Então, nunca se esqueçam que o que você não tem controle, você esquece, você deixa pra lá. O que você pode controlar? A forma como você se sente em relação ao que as pessoas vão dizer. Isso cabe a você, né? Isso compete a você. Como você se sente em as pessoas falarem de você. Não importa o que elas digam, o que importa é como você vai filtrar isso, isso vai entrar no teu ouvido, isso vai fazer sentido pra você, continuar, desistir, né? A gente tem que ver o que nós vamos dar ouvido, o que a gente vai dar mais peso, porque isso pode sim te afastar ou te aproximar dos seus objetivos. O que mais, gente, que eu posso falar? Bom, como eu falei pra vocês, né, meu padrasto, o Grilo, foi um comerciante muito famoso, conhecido aqui na cidade de Limeira, né, muitas pessoas conhecem ele, então eu tive uma escola de empreendedorismo desde pequena, porque a gente sempre cresceu, eu falo, atrás do balcão, vendendo em época de Natal, ajudando o estoque, enfim, panfletando na rua. Gente, quando eu era criança, meu pai naquela época adorava fazer milhões de panfletos e a gente saía panfletando nas casas, e então eu sempre vi isso, né, o comércio, mas eu nunca tive uma facilidade muito grande de vender, né, se eu falar, eu sou vendedora, tenho dificuldade, confesso pra vocês, preciso desenvolver esse meu lado, mas então eu aprendi muito com meu pai, né, com essa questão do comércio, sempre trabalhei com ele desde pequena, ia no banco, fazia isso, fazia aquilo. E quando eu cresci, né, depois que eu casei com o Rô, a gente teve uma loja aqui em Limeira que existe até hoje, né? Nós idealizamos, nós montamos, nós pensamos lá na frente, né? Que é a Hangar. Hangar tá aí até hoje. Nós que somos, né, os fundadores, vamos dizer assim, da Hangar. A época era ali na Avenida Saudade. Então, tive, né, essa experiência de ser empreendedora no comércio mesmo. Foi um período muito legal poder trabalhar, conhecer tantas pessoas. E hoje eu sei que eu sou muito conhecida, conheço muitas pessoas, tenho muitas portas abertas, né, por conta da Hangar. Porque aquela época foi, assim, fundamental para conhecer as pessoas que eu conheço hoje. Então, quando eu comecei a trabalhar como influenciadora, eu já tinha, né, esse conhecimento de loja, as pessoas já me conheciam. E também tivemos um restaurante, o Cangarô, que é hoje em dia, né, onde é como é que fala? O Tacho do Céu, ali, foi meu marido que construiu aquele prédio, meu marido com meu sogro. Então, a gente conhece muita gente por conta disso, né? E que isso, sem dúvida nenhuma, me abriu muitas portas por conta disso. Então, eu sempre prezei essa questão de empreender, sempre gostei muito de pensar em coisas diferentes, de sair do óbvio. O que não tem aqui? O que tá faltando, né? Em estar com um pezinho lá na frente. Eu hoje não empreendo mais, meu marido trabalha com seguros e a mim, na verdade, assim, não empreendo no comércio, né? Porque a gente tem o Let's Run, que é uma empresa que a gente quer crescer com ela, a gente tem muitos sonhos, então, com as minhas sócias, com a Má e com a Van. E eu sei o quanto é importante, né, todas essas histórias e essas vivências que a gente vai construindo, né, ao longo da vida, porque... Cara, tudo que eu sou hoje, a Priscila de hoje, ela é uma construção de tudo que eu vivi, né? De tudo isso que eu passei. Comércio, influencer, né? E agora eu tô aqui, num podcast, gente. Agora eu sou host de um podcast. Olha só. Mas por que eu decidi fazer esse podcast? Vamos falar disso agora. Por que eu falei, não, chegou a hora de ter um podcast meu? Já pensei em ter um podcast com as minhas amigas, a gente tinha até um nome pra isso, né? Já pensei sim, mas hoje eu vejo que eu tenho que trilhar um caminho, né? Pelo menos a gente tem o nosso caminho juntas, mas eu tenho que ter um caminho meu. Eu tenho que ter um espaço meu onde eu possa trazer as pessoas e eu possa, né, conduzi-las. Então, o que eu quero de fato com esse podcast? É trazer pessoas com histórias inspiradoras, compartilhar essas histórias para ajudar vocês. E a mim também, porque eu vejo muito nítido isso, eu aprendo muito com a história das outras pessoas. Através dos erros e dos acertos, vocês podem, né, alcançar os objetivos mais rápido. Então, como a gente faz um curso, como a gente lê um livro, a gente se inspira, as pessoas, né, todos nós somos livros, temos histórias, temos momentos para compartilhar, que com certeza fazem a diferença na vida do outro. Então, hoje estou aqui, né, super feliz com esse novo projeto. Espero do fundo do coração que vocês gostem, né? Tô aberta a ideias, convida fulano, convida ciclano, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu acho que é isso.
Então, ao longo, né, acho que desse podcast eu vou cada vez mais trazendo um pouquinho de mim, né, de vários aspectos, porque empreendedora, corredora amadora, esposa, mãe, empresária, agora host de podcast. Então, com certeza, a gente vai poder crescer muito juntos e conhecer histórias ricas, inspiradoras, para fazer a diferença nas nossas vidas. E é isso. E agora, posso acabar? Gente, então é isso. Para você que, assim como eu, gosta, né, de se inspirar com histórias maravilhosas de vida, de superação, conto com vocês aqui nos acompanhando no nosso canal, né? Aqui no Fala Pri Podcast. Nós temos também um canal no YouTube, gente. Do céu, agora eu sou até youtuber. No Instagram também vocês podem me encontrar, @PriVengatti. Lá compartilho meu dia a dia, minha família, meu cachorro, meu tudo, tá? Então me acompanhem por lá também. Também temos o Instagram do podcast e vocês podem entrar em contato com a gente. Tem a Rê, que trabalha comigo, maravilhosa, que vai me ajudar. Eu vou trazer ela aqui também para contar um pouquinho de como é a vida dela e tudo mais. E é isso, gente. Quem quiser me mandar sugestões de pessoas, Pri, você deveria convidar fulano, você deveria convidar ciclano, tô super aberta, tá? Tem história de alguém que você queira conhecer, né? Me manda pergunta, manda, tá? Que eu vou estar com todo o amor e carinho do mundo fazendo aí o que vocês pedirem. Então é isso, gente. Esse é um espaço realmente para transbordar histórias de superação, né, para vocês. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Suando a sovaca.